Boa noite, é uma alegria ter você novamente conosco. Estou aqui com o Fernando, estamos na Igreja Jardim América, aqui em Jacareí, e queremos agradecer pela sua presença e sua companhia conosco no culto de hoje. Nós estamos em uma série sobre profecias e os eventos atuais. Falamos na quarta-feira e hoje vamos continuar. Hoje o título da mensagem, do tema que vamos discorrer é Então Virá o Fim. Seja muito bem-vindo, quero convidá-lo para orarmos e depois darmos sequência à palestra dessa noite. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados. E agora, Senhor, queremos estudar sobre as profecias bíblicas e os eventos atuais. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente e nos conduza nesse estudo. Abençoe a cada pessoa que está nos assistindo, a cada lar, que o Senhor guarde os teus filhos neste mundo. Entregamos tudo em tuas mãos, pelo doce nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todas as pessoas querem saber do futuro. Há uma necessidade imensa sobre o que vai acontecer no amanhã. E aí nós podemos ver as mais variadas profecias, previsões e assim por diante. Há pessoas ávidas por saber sobre o futuro. Interessante que Deus já deixou relatado em sua palavra o que irá acontecer no futuro. Mas mesmo assim as pessoas procuram outros meios para entender e procurar compreender sobre esses eventos. E há também aqueles que mesmo com a palavra não compreendem toda a sequência desses eventos, a compreensão das palavras de Cristo. E nesta noite nós vamos ver então um pouquinho mais sobre as profecias. Fernando, Jesus falou muito sobre as profecias, sobre os sinais, né? Lá em Mateus 24. Você poderia comentar um pouco sobre esses sinais, sobre o que Jesus falou? Bom, e interessante, uma boa noite a todos também que estão nos acompanhando, boa noite, pastor. As profecias são uma coisa muito interessante, a questão das profecias, porque uma vez eu comentando, eu disse, olha, se nós pegarmos a Bíblia e ficarmos com a parte histórica, todas as histórias da Bíblia, isso vai fazer um efeito muito grande na vida das pessoas, porque tem muitos excelentes exemplos. Mas quando entra em profecias, isso tem um significado muito forte, porque nos dá um norte, nos dá uma direção e nos dá a certeza, essa aqui é a palavra de Deus, porque é impossível ocorrerem as coisas tão corretamente, se não for por Deus. Em Mateus 24, os discípulos tinham acabado de sair do templo junto com Jesus. Jesus já tinha feito uma peregrinação ali dentro, já tinha falado sobre o templo, a queda do templo, e eles fazem a pergunta a Jesus, que é a pergunta que todo ser humano gosta de saber, olha, quando vai ocorrer isso? E quais são os sinais? E aí Jesus começa a discorrer. Na semana passada a gente falou sobre alguns dos sinais. Mas eu quero destacar uma coisa interessante, quando Jesus começa a discorrer sobre os sinais, porque é algo que às vezes passa desapercebido. Ele diz o seguinte, Mateus 24, do 4 ao 8, diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Daí ele vem discorrendo algumas coisas que vão acontecer no mundo, e ouvireis de guerra, de rumores de guerras, mas olhais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aliás, a gente marcou bem isso na semana passada, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Se a gente for observar bem, se você for ler o capítulo 24, praticamente ele todo, pastor, nós vamos encontrar Jesus preocupadíssimo com uma questão, falando aos discípulos. E ele usa essa expressão de não vos enganeis, usa as advertências, olha, vai aparecer pessoas se passando por Cristo. E eu destaquei, inclusive, aqui, cinco pontos desse estudo que ele deu aos discípulos ali, que são muito interessantes, porque usam 4 vezes a palavra sobre enganar. E a gente vai lembrar que lá no Éden, a gente fala, Eva foi enganada, Adão e Eva foram enganados, né? Então o engano, o pai do engano é Satanás. E Jesus fala assim, olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão. Mateus 24, 5.
Mateus 24:11 diz, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Depois vem em Mateus 24:23. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Então, Jesus está advertendo novamente de que haveria enganos. Depois ele diz, porque serão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. De novo a palavra enganar. E depois o último, eu destaquei aqui, e se você disser, eis que ele está no deserto, não saia, eis que está no interior da casa, não saia. Não, e diz aqui, não acrediteis. Então eu vejo que Jesus teve um cuidado muito grande, ele falou, olha, todos esses sinais, pés, terremotos, haverá nação contra nação, as pessoas perderão o respeito uma para com as outras, vão falar da moral do mundo. Todos esses sinais, alguns já ocorreram, queda das estrelas, o sol escurecerá, que ele vem dizendo nesse sermão profético, né? Esses sinais, alguns ocorreram, outros estão ocorrendo. E a gente pode perceber, né, no mundo. Mas eu quero destacar nesse estudo de hoje que Jesus se preocupou muito com a questão do seu povo não ser enganado. Fernando, muito bem colocado, e realmente está aí bíblico a preocupação de Jesus com a questão do engano. Essa questão atual que estamos vivendo, como você vê essa questão da pandemia, como que isso está afetando, como a profecia pode nos dar um norte? O que você pensa sobre isso e como isso pode ser um engano para o povo de Deus? Primeiramente, eu vejo o seguinte, a gente falou isso na semana passada, que essa pandemia tem muito a ver com os movimentos do mundo, principalmente na área econômica. Ela não é o cumprimento da profecia lá de Apocalipse, das 7 pragas, mas ela tem a ver, ela prepara o caminho para que o mundo seja levado a uma condição da tomada de decisões erradas. Um fato que eu quero descrever aqui é o seguinte, você se lembra, eu falei de Adão e Eva, o problema com Adão e Eva no paraíso não foi porque aquela fruta era mais bonitinha que as outras, ou que a Eva foi enganada porque o fruto ali era um fruto especial. Ele era especial no sentido de que Deus havia orientado, olha, esse aqui não, esse aqui melhor não façam isso. Foi uma ordem de Deus. A questão do valor do fruto, da questão que a gente vê isso até depois em Apocalipse, na questão da árvore da vida, mas essa é uma outra parte teológica. Eu vou chegar na parte que é o seguinte, o grande problema foi que eles desobedeceram a palavra de Deus, eles desobedeceram o que Deus, botaram em dúvida, e Satanás usou esse engano de forma muito peculiar para enganar. Falou assim, olha, ele não disse uma mentira descarada, ele disse uma meia-verdade. Se você comer do fruto, você vai ficar que nem os anjos, vai saber o bem e o mal. E não era mentira, era apenas uma verdade colocada de uma forma que gerou a mentira. O mundo hoje, com toda essa pandemia, com tudo que está ocorrendo, ele está sendo preparado para um momento de decisão. Então você vê que esse momento ele é uma advertência para o povo de Deus do que poderá vir, do que virá daqui para o futuro. Ellen White fala que as pessoas, e esse é um outro ponto, no final do tempo, nós estamos vivendo esse final do tempo, se você olhar a profecia, a gente está vivendo no final do tempo. Dia e hora não sabemos, mas a gente está vivendo no final do tempo. Muitos que seriam leitores superficiais da palavra de Deus estariam andando em areia movediça. Ela diz ainda no livro O Grande Conflito, na página 588, que Satanás lançaria a mão de 2 grandes enganos. Ela diz o seguinte, mediante 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Então, Satanás tem trabalhado na questão do engano, por isso que eu estou frisando, a importância da pregação do Evangelho vem, porque a pregação do Evangelho, e aí então virá o fim, é para desfazer as obras de Satanás, que está lançando tão grande engano no mundo. E o problema é que algumas pessoas, com essas 2 doutrinas,
a imortalidade da alma que leva ao espiritismo e a questão do domingo que leva a uma tomada de decisão que tem a ver em Apocalipse 13 e tudo mais, esses dois vão, com um grupo, vai afastá-los da igreja. E um outro grupo vai achar que está fazendo a vontade de Deus, mas andando na direção errada. Você citou a questão do espiritismo, e no espiritismo nós temos duas vertentes, né? Uma que é a questão da imortalidade, que a pessoa não morre, ela vai para um outro lugar, tal, e a questão da consciência na morte. Então, isso abre a dois caminhos. E realmente isso tem invadido o mundo, podemos assim dizer, que é a questão de a pessoa morreu e ela vai para algum lugar. Ou eu posso conversar com quem morreu. Isso nos mostra, então, que para uma pessoa ser espírita, ela não precisa participar justamente do espiritismo, basta que ela creia, que ela possa conversar, que alguém morreu e vai para algum lugar, ela está dentro dessa questão do espiritismo. Sim, o espiritismo hoje, Ellen White aponta também, vou citar aqui novamente Ellen White, ela aponta que o espiritismo moderno, ele modificou e principalmente deixou as partes que mais eram, digamos, contraditórias para o cristão, isso aqui não, e ele se adaptou. E hoje a gente vê o espiritismo em várias vertentes, você vê o espiritismo aberto e de uma forma tão assim, sutil, que as pessoas nem levam em conta de que é algo que é abominável para Deus. E ele fala que é abominável, ele fala que isso é abominável. A consulta aos espíritos, a consulta aos mortos, é uma coisa que Deus falou, não faça, porque não é divina, não vem de Deus. Então, hoje você vê nos filmes, você vê na música, você vê nos conceitos, você vê no bate-papo, e o pior, nós estamos vendo nas igrejas. As igrejas estão, até certo ponto, se pegarmos algumas doutrinas, principalmente da igreja em que veio da mão apostólica e seguiu em frente, você vê que existe ali a mão e uma doutrina que não é divina, de veneração, de busca, e há realmente aquele abismo que existia, até mesmo com os protestantes, hoje está bem diminuído, diminuiu muito. Então, é um grande sinal. Agora, eu vou contar um fato para ti. Passa tão desapercebido, às vezes, a mensagem espírita. Nós tínhamos aqui na quadra, vou contar um caso nosso aqui. Nós tínhamos aqui na quadra, sem citar nomes, todo sábado à noite, nós tínhamos esportes, jogar vôlei. Então, isso foi muitos anos atrás, e vinha a juventude toda participar dos esportes, jogar vôlei e tudo mais. E eu coordenava, e eu fiquei sentado na arquibancada, coordenando os times, e sentavam-se duas jovens na minha frente, e elas começaram a falar, na minha frente ali, sentadinha ali, começaram a falar do Patrick Swayze, que foi o cantor do Ahá e também foi o ator, e que já morreu. E ela começa a falar do filme Ghost, com a Demi Moore. E elas estavam se derretendo toda. E ela falando da linda mensagem que o filme trazia, que mesmo morto ele voltou e ajudou. Depois fala de Whoopi Goldberg, que recebeu o Espírito. E eu falei, moças, um pouquinho só. Ela, pois, vocês perceberam que vocês estão falando sobre o Espiritismo, que é algo que Deus abomina? Aí caiu a ficha. Então, o espiritismo moderno hoje, que é um desses dois itens que Ellen White cita e que a gente vê, e lógico, ele teve origem, podemos dizer, no Éden. A primeira reencarnação foi Satanás na cobra. Então, isso tudo vai fazer com que a humanidade siga um caminho que não é o caminho que Deus determinou. Então, se nós cremos que estamos perto do fim, que este momento é o momento que Deus está nos dando como advertência dos enganos que estão diante de nós e que virão, ligando esses fatos com a questão do Espiritismo, nós temos certeza que passado esse momento, certamente isso voltará, e aí todas as manifestações irão acontecer. O grande problema é que o próprio Cristo disse que os grandes sinais que ocorreriam enganariam até mesmo, se possível, foram os escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aqui, não pense que há algo que
você possa não ser afetado, que você está totalmente preparado. Nós só estaremos preparados para enfrentar o que virá, lembrando que Jesus falou 4 vezes no mesmo sermão: não se engane, não deixe se enganar. Então, é algo sério. Nós só teremos forças para combater o que virá se estivermos ligados a Deus em oração, estudando a Bíblia e comunhão. Essas são as principais coisas que temos que estar fazendo. Sim, eu vejo também que a questão é como está a sua vida. Porque eu posso, às vezes, fazer as coisas, mas ter alguma coisa na minha vida na qual não é da vontade de Deus, e eu dar desculpas para essas coisas, né? Deixar-me levar pelas insinuações do inimigo e dar desculpas e levar a minha vida fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Então, penso que esse tempo nos faz pensar que devemos olhar para a nossa vida, acertá-la com Deus e, como bem disse o Fernando, orar, buscar entender a palavra, estudá-la, passar tempo com Deus, viver com Deus, porque realmente Deus está nos concedendo um tempo para purificarmos a nossa vida, para buscá-lo de todo o coração e nos prepararmos para o que virá. Fernando, você falou muito dos sinais, e há um sinal lá em Apocalipse 14, 8, da queda de Babilônia. Eu quero até abrir a palavra e ler aqui em Apocalipse. Apocalipse 14, 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Este é um sinal também. Ele está ligado ao tempo do fim, porque lá em Apocalipse 18, os versos 1 e 2, também fala: caiu, caiu a grande Babilônia. E lá já é o final do livro, são os eventos finais. E junto a essa advertência, no verso 4 de Apocalipse 18, diz: sai dela, povo meu. Então, há uma advertência aqui específica sobre Babilônia? Sim. Aliás, nesse versículo, pastor, nós temos 2 coisas interessantes. Uma delas que é uma advertência. E a segunda é que é uma certeza. E aí eu vou me ater junto com você com a certeza. Que todo esse sistema teológico, Babilônia, essa Babilônia, ela não é a Babilônia, cidade antiga. E eles me fizeram uma pergunta uma vez: Fernando, como você consegue provar que essa Babilônia que está aqui não está se referindo na história, a tempo da queda de Babilônia? Quando você conversa com as pessoas que levam no literalismo, né, eles se perdem um pouco nisso. Não, isso aí foi história passada. Eu falei: não foi história passada. Aí você pega Apocalipse 17, que identifica a Babilônia. Aquela mulher sentada sobre muitas águas, que tem um nome de blasfêmia, dizendo Babilônia. Então você vê que é um movimento religioso. Essa Babilônia de Apocalipse 14, versículo 8, e que Cristo está falando através dos anjos aqui, e o anjo é a igreja, está pregando isso, é que esse sistema teológico que leva ao erro, ele vai cair, ele não vai subsistir. A Babilônia, aliás, tem uma ligação muito interessante. Eu estudei o Apocalipse no 16, que é o Armagedon, e fui ver uns sinais, né? Você tem o secamento, a Babilônia, no secamento do rio Eufrates. Aí você pega a história real de Babilônia e você vê que ela foi invadida no secamento do rio Eufrates. Ciro desviou e secou o rio Eufrates, e eles conseguiram invadir a Babilônia literal, e houve a queda dela. Isso tudo serve de exemplo, de um espelho, se você olhar, espelho profético, com o que ocorrerá. Vai ocorrer, normalmente, um secamento do rio Eufrates, dessa Babilônia espiritual. O 14:8 nos fala da Babilônia espiritual. Todo esse sistema, ele cai por terra. Quando Cristo, então, der ali o Espírito Santo para o seu povo pregar com força. Detalhe: as 3 mensagens angélicas são algo, na verdade, elas são a autoridade que Deus dá à igreja. Tá? A primeira, a pregação do Evangelho. E eu disse no início: o Evangelho não é só dizer, o Evangelho é salvação em Cristo Jesus, nova terra. Não, o Evangelho também aqui, o Evangelho do Apocalipse, são as advertências. A segunda é a grande mensagem. Olha, todo o sistema
corrupto, ele vai cair, Satanás não vai ganhar. Essa é a grande mensagem para mim de Apocalipse 14:8. Satanás não vai sair vitorioso. E a terceira mensagem, para mim, é a mais pesada, né? Porque ela nos traz uma advertência muito forte, para a gente não adorar e não aceitar a marca da besta. Perfeitamente. A última mensagem de advertência desse evangelho eterno, ele está justamente em anunciar os pecados de Babilônia, em sair de Babilônia, e tem a ver realmente com a questão de adoração. E por que nós concluímos que esta, Fernando, é a última mensagem? Porque lá em Apocalipse 18, verso 4, quando Jesus diz, sai dela, povo meu, ele diz para não seres cúmplices dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. Então, depois de anunciar, né, os pecados de Babilônia, pedir para o povo sair, logo depois virão os flagelos e a volta de Cristo. O senhor chamou a atenção para uma coisa interessante. A gente estava conversando com o pastor um pouco antes aqui, e ele chamou. A gente vai estudando a Bíblia e vai olhando, e é muito interessante essa sinergia, porque você acaba vendo. Realmente, a última mensagem está em 14:8. É a mensagem de advertência, porque a próxima já é, digamos, a condenação, né? O interessante é que o Apocalipse, da terceira mensagem, é uma mensagem que traz uma advertência e uma condenação. Se você ficar do jeito que você quer, se você atender, se você aceitar não estar no exército de Deus, de Cristo, você vai ser condenado, né? E aí essa última mensagem, porque a partir disso realmente vem a execução da sentença, né? A volta de Cristo, a queda da Babilônia espiritual, volta de Cristo e tudo mais, é uma sequência profética muito interessante. O que nós devemos trabalhar hoje em dia na nossa vida é termos conhecimento de quais serão os caminhos que Deus está nos colocando, quais profecias que Ele está nos desvendando, né? Talvez, se a gente tivesse conhecimento dessas profecias completas lá em 1800, 1700, não teria tanto efeito como agora, porque Deus nos dá a descoberta das profecias no momento exato, no momento que precisa ter, né? E eu vou contar uma historinha rápida aqui, pastor, para ver esse detalhe. Quando a gente fala, estamos numa quarta-feira, geralmente na quarta-feira as pessoas vêm pedir oração, tal, e eu acho correto isso, porque é o povo recorrendo ao seu Deus. Para isso foi construído o templo. Mas quando você ouve, algumas pessoas ouvem profecia, se assustam. E eu ouvi uma vez um pregador falando sobre um pai que recebeu um telegrama do filho, e ele chegou exaltado em casa, e chamou a mulher e falou, teu filho, quando erra é teu filho, quando acerta é nosso filho. Teu filho não tem mais jeito. Olha o telegrama que ele me deu aqui. Pai, mande-me dinheiro. E a mãe pegou o telegrama, olhou assim e falou, não está escrito assim. Está escrito, papai, mande-me dinheiro. Então, depende muito de como a gente olhar a profecia. Eu olho as profecias de maneira assim, puxa, está se cumprindo, a palavra de Deus é real, está breve o tempo. E é isso que nós estamos vivendo num período em que a gente está vendo as profecias. Se nós olharmos, se nós estivermos no exército errado, temos que ter temor. Mas se nós desejarmos estar com Cristo, então nós temos que ter esperança. Por isso que eu olhei, 14:8 é uma esperança. As forças do inimigo, apesar de tudo que ele fará, não será vencedora. E esta é a mensagem. Devemos, nesse tempo, buscar as promessas do Senhor. E Ele falou que o nosso pão e a nossa água serão certos. Ele falou que estará conosco até o fim. Ele falou que se nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Em todos os momentos, há inúmeras promessas que Deus estará conosco. Até mesmo nos momentos mais difíceis, a promessa é que o Senhor estará e Ele colocará a sua tenda junto de nós. Assim que as profecias e o estudo dessa noite nos mostram que estamos sendo advertidos pelo Senhor por tudo que está acontecendo, para nos prepararmos para o que virá, e certamente iremos passar tudo isso com o Senhor, iremos encontrar o nosso Senhor nas nuvens dos céus e estarmos com Ele na eternidade. Fernando, com você as palavras finais, quero lhe agradecer mais uma vez por estarmos juntos nesse culto, Deus abençoe, por favor. Eu vou dizer que é difícil você falar profecias em 30 minutos. São muitas coisas que, inclusive, nós deixamos aqui e não conversamos. E eu convido a quem está nos assistindo a que busque essas informações, a que entre em contato, busque os estudos em relação a isso, porque
quanto mais você estuda e vê profecias e vai vendo o que se cumpriu, o que está se cumprindo e as promessas, porque daí eu olho a profecia sobre a volta de Cristo como uma promessa. E as promessas que virão, você fortalecerá a sua fé. Agora, nós temos um trabalho muito importante a fazer, porque quando Cristo diz, o Evangelho do Reino será pregado e então virá o fim, Ele está contando com a minha participação, com a tua. Um anjo não vai fazer isso. Aliás, o anjo que está ali, nos 3 anjos, significa o trabalho de uma igreja, as pessoas. E aí eu deixo com você aqui, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que diz o seguinte, 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se você obedece a Cristo, esse texto, Pedro está nos dizendo que aqueles que aceitaram a Jesus Cristo são raça eleita. Da onde que ele tirou isso? Ele tirou isso das palavras que Moisés disse, que Deus falou, Moisés vai lá e disse que esse povo é meu povo, é uma raça eleita, a nação santa, povo peculiar de Deus. Então, agora Pedro repete o que o Espírito Santo já havia falado lá para trás para Moisés. Vocês são raça eleita, mas tem uma finalidade. A fim de proclamardes as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você conhece um pouquinho mais sobre o que virá. Então, o que Deus espera de você é que você seja um anunciador também. E anunciar a vitória, porque Cristo saiu vencedor para vencer. Amém. E eu termino dizendo as palavras do salmista, onde ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 nos dá certeza, de uma forma tão simples, mas tão profunda, espiritualmente falando, de que o Senhor sempre estará conosco. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco. E agora convido o Fernando para nos despedir em oração. Deus abençoe você, onde você está. Onde você estiver agora, feche os seus olhos, foque a sua mente em falar com Deus, e vamos falar juntos. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós ainda estamos neste mundo e estamos totalmente dependentes de Ti e agradecemos por isso. Nós somos Teus filhos porque o Senhor nos elevou a essa categoria. E através da Tua palavra temos a certeza que ainda haverá um momento de nós encontrarmos e vivermos a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos a todos esses ataques do inimigo. Nós pedimos a Ti que o Teu Santo Espírito possa nos dar uma mente aberta, limpa, de forma que possamos ver o caminho a seguir e os caminhos a evitarmos. Mas nós não queremos ir sozinhos para a nova terra e morarmos na eternidade sozinhos, ó Pai. Queremos levar todos que amamos. Então nos ajude também a nos capacitar para ser mensageiros Teu. Muitos estarão também, Deus, nesses próximos dias, enfrentando aí o vírus, enfrentando a saúde, os problemas de saúde, enfrentando, alguns estão enfrentando, ó Pai, o problema de não ter mais alimento, de não ter nem esperança. Que a Tua mão possa alcançar a todos eles, que possamos também fazer a nossa parte e sermos auxílio para as demais pessoas. Restaura, ó Pai, a paz interna no nosso coração de cada um. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Mais uma vez, a nossa gratidão pela sua companhia conosco e um restante de semana abençoado para você. Boa noite.